Olá, pessoal, tudo bem? Então, agora nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de análise de dados cinéticos. Então, hoje nós vamos estudar um método diferencial. Então, os nossos principais objetivos são obter e analisar dados de velocidade de reação para obtermos a lei de velocidade para uma reação específica e apresentar o método de análise de dados diferencial em um reator do tipo batelada. Então, pessoal, hoje nós vamos estudar um outro tipo de método. Nós vimos o método integral na aula passada, ou seja, eu pegava a equação do meu menos RA, colocava dentro da equação do meu reator batelada e fazia a integração. A gente ia supor a ordem 0, 1, 2, e então a gente integrava, né, a minha equação com essa ordem que a gente supôs, e daí, se fosse realmente a ordem correta, dava um gráfico linear. Se não fosse a correta, dava um gráfico não linear e eu sabia que tinha que pesquisar outras ordens para o meu sistema. Hoje, nós vamos estudar o método diferencial, ou seja, a gente vai ter uma derivada no lugar de ter a minha integral. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos supor que menos RA igual a K C de A alfa. Se tiver o C de B, vocês vão utilizar o método do excesso, né, se for necessário. E a gente vai colocar, então, o menos RA dentro da equação do meu batelada. O que eu vou fazer? Eu vou tomar o logaritmo natural em ambos os lados para linearizar essa equação. Então, vai ficar ln de d de CA dt igual, né, aqui está multiplicando, então, né, pela propriedade do ln, ele vai ficar somando. Então, vai ficar ln de Ka mais ln de C de A elevado a alfa. Só que outra propriedade que eu tenho, né, os logaritmos naturais, é que esse alfa que tá ali no exponencial, ele pode passar multiplicando. Então, vai ficar alfa ln de C de A. Alfa ln de C de A. Por que eu faço isso? Porque ele não fica com a cara da minha equação de reta também, da minha reta. Y igual a B mais AX. O Y vai ser ln de menos d de CA dt. O B, ln de KA. O coeficiente angular vai ser o alfa diretamente. E o meu x vai ser ln de C de A. Então, mais uma vez, vocês vão lá para o laboratório, vocês vão fazer a reação que vocês querem em um reator batelada e em tempos pré-estipulados, vocês vão retirar alíquotas e vão medir a concentração final do A, lá no cromatógrafo, no HPLC, no espectrofotômetro de vocês. Então, vocês vão experimentalmente determinar dados experimentais de temperatura, de tempo e de concentração. E vocês vão fazer o quê? Vão trabalhar esses dados de maneira com que a gente tenha ln de menos d de CA dt por ln de C de A. Vamos fazer a linearização, vamos encontrar a equação da reta. Assim que vocês encontrarem a equação da reta, nós vamos comparar e vamos determinar quem são os meus alfa e o meu Ka, certo? Gente, qual é a questão? A gente está no método diferencial, então eu tenho a minha derivada lindamente. Então, eu preciso achar mecanismos para que eu possa determinar essa derivada. Os principais métodos para determinar a derivada, então, d de CA dt, são a diferenciação gráfica, fórmulas de diferenciação numérica e diferenciação de um polinômio ajustados aos dados. O método gráfico, então, nós conseguimos verificar se houver disparidade nos dados. Nós vamos, então, plotar delta de C de A por delta t como uma função do de t, e utilizar, então, a técnica de diferenciação com áreas iguais para obter d de CA dt. Vocês devem ter visto em métodos numéricos. O método gráfico, então, consiste em calcularmos a diferença, né, do ΔX e do ΔY, dividir as duas e obtemos, então, a altura dos nossos histogramas e realizamos, então, a diferenciação gráfica para obtermos, então, dy dx ou d de CA dt, né, que é o que queremos agora nesse momento. Temos também o método numérico, utilizado quando os pontos da variável independente estão igualmente espaçados, então prestem muito atenção nisso.
Nós temos aqui, então, o método numérico do tipo diferenças finitas regressivas. Vocês podem utilizar quais vocês quiserem. Essa aqui é uma sugestão. Prestem atenção nos dados que vocês têm, que vocês possuem. Então, aqui a gente tem pontos interiores, pontos iniciais, pontos do meio e últimos pontos, certo? Então, aqui nós temos em termos de concentração e em tempo. Só substituir os valores aqui, lindo e maravilhosos, que nós vamos encontrar, então, né, a derivada do t no tempo zero, a derivada do t no tempo i e a derivada no ponto final. Lindo e maravilhoso. Já devem ter visto isso, feito isso muito lá em métodos numéricos, então a gente só vai dar uma relembrada aqui, tá, pessoal? E vocês podem também fazer o ajuste de um polinômio de ordem n com os dados de concentração em função do tempo, né? Nós temos lá a nossa tabelinha de t por c de a. Então, vocês vão lá e vão ajustar um polinômio, vão diferenciar esse polinômio. Então, vocês vão ter uma equaçãozinha de d de c de a dt. E depois, vocês vão pegar esses tempos aqui, né? Os tempos, tempo 0, 5, 10, 15, 20 e assim por diante, vão variar o t. E para cada tempo que vocês variarem, vocês vão achar d de c de a dt. Certo? Então, vocês também podem fazer o ajuste do polinômio. Mas o que acontece? Prestem atenção no ajuste dos dados do polinômio. Quanto maior a ordem que vocês obtiverem, isso aqui vai acontecer, né? Vocês têm um ajuste melhor realmente dos dados experimentais de vocês. Só que vocês têm pontos de máximo e pontos de mínimo, que depois pode dar algum probleminha no equacionamento de vocês. Então, quanto menor a ordem do sistema de vocês, melhor, tá bom? Então, para que a gente possa encontrar, então, o alfa e o k, então, independente do método que vocês utilizarem, né, ou o método gráfico, ou polinomial, ou das diferenças finitas, vocês vão obter, então, para cada ponto de concentração por tempo, vocês vão encontrar uma derivada do t. Então, vocês vão fazer ln de menos d de c de a dt, e vão fazer também, né, o ln de c de a. Faz também o ln de c de a, encontra a equação da reta e faz a comparação e acha quem é o alfa e o k. Vamos resolver o exercício?